Boa noite. Vamos colocar em pé neste momento. É um prazer em tê-los aqui nessa noite, amém? Nós vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nessa noite. Sejam bem-vindos, vocês que estão em casa. Nós gostaríamos que vocês fossem abençoados nessa noite através desse culto, da nossa adoração, do nosso louvor ao nosso Senhor Jesus. Amém? Que você possa sentir o amor, a graça e a misericórdia do nosso Deus aí onde você está nesse momento, amém? Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do nosso Senhor, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofrer pelos meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Cante bem forte agora ao Senhor, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, viverei lá, terei vitória, verei a glória, o meu Jesus, que vivo está. Cante bem forte, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso ver no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós exaltamos, Senhor Jesus, a tua majestade, Deus. O nome do Senhor é poderoso nessa noite, Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, do Senhor, é o nome de Jesus. Subir de tom, subir de tom. O nome de Jesus é poderoso. Teu nome é poderoso, Senhor. O nome de Jesus é sobre todos. Sara os feridos, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Canta mais uma vez, o nome do Senhor Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus
sobre Jesus levanta os mortos. Quero ver a igreja. No nome de Jesus, levanta os mortos. No nome de Jesus, sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Fecha os teus olhos, começa a adorar ao Senhor neste momento. Exaltado, 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 ó Senhor, exaltado, exaltado, Tu és exaltado nessa noite, ó Deus. exaltado, ó Senhor, Sentado à direita, sentado à direita de Deus, coroado de glória e honra do Senhor, és exaltado. cante exaltado. Exaltado, 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 Deus, exaltado, ó Senhor. ó Senhor, Exaltado, 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 ó Senhor, sentado à direita, sentado à direita de Deus, coroado de glórias e honra do Senhor, és exaltado, Pai. o Todo-Poderoso Criador, se esvaziou e morreu por mim no magrelo. És exaltado, o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome, Jesus. És exaltado, És exaltado, exaltado,
igreja, exaltado. exaltado, exaltado, Tu és exaltado nessa noite, Deus. exaltado, ó Senhor, moído por minhas transgressões, ferido por minhas maldições. Tu, Senhor, és exaltado, levou sobre si a minha dor, o castigo que me traz a paz estava sobre ti. Fui sarado, desejado de todas as nações, és o amado da minha alma, Jesus. Jesus, És exaltado, cante exaltado. meu Pai Exaltado. Nós. exaltado, exaltado, ó Senhor, Mais uma vez, tu exaltado, Senhor. exaltado, 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 ó Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Bendito acima de tudo e de todos seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa revelar para cada um de nós, cada dia mais, a importância e a suficiência do nome de Jesus. Jesus é suficiente. O Senhor Jesus é suficiente. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é suficiente para você, para mim, para todo ser, para toda pessoa. Espírito Santo, o Senhor foi enviado, o Senhor foi nos dado para isso, para nos guiar à verdade. E quando nós nos chegamos a esse Jesus, nós nos tornamos livres, porque a verdade tem o poder de nos libertar. Espírito Santo de Deus, que nessa noite, todos nós que estamos ouvindo a Tua palavra, a começar da minha vida, que todos nós saiamos daqui nessa noite mais livres, libertos por causa do nome de Jesus Cristo. O nome, porque Ele recebeu um nome. Vamos cantar isso de novo? Canta isso. Deixa a presença de Deus tocar na sua vida. Exaltado, ó Senhor, Mais uma vez, exaltado. exaltado, 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 ó Senhor, Sentado. sentado à direita de Deus, coroado de glória e honra. O Senhor és exaltado, todo-poderoso Criador se esvaziou e
Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Que essa seja uma noite única em nossas vidas. Você que está nos acompanhando pela internet ou pela TV, você que veio aqui pela primeira vez ou pela 100ª vez, que essa seja uma noite especial para você. Que essa seja uma noite que as coisas a partir de hoje serão mudadas. Porque o nome de Jesus, ele vai ter um alcance maior para você. Ele vai ter uma revelação maior para você. Porque eu volto a te dizer, a única coisa que você e eu precisamos é do entendimento e da revelação do nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, só o Senhor para fazer isso, em nós e para nós. Por isso nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos submetemos à tua vontade. E eu te dou toda a honra, eu te dou toda a glória, Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Pode sentar. Fique à vontade. Você que está nos acompanhando, sinta-se um privilegiado por ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que tem o poder de mudar a sua vida. Essa palavra que me salvou, me resgatou. Essa palavra que, puxa vida. Essa palavra que tem um nome, o nome da palavra é Jesus. É Jesus. E é isso que eu quero falar com você hoje. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. Domingo passado nós não tivemos a transmissão ao vivo, né, do culto, porque a TV estava compromissada já com outro evento, mas a partir de hoje até o dia que Jesus voltar. E o dia que Jesus voltar, você não vai estar na frente da televisão. Você vai ter subido junto conosco. A igreja vai estar vazia, não vai ter câmera, não vai ter TV, não vai ter mais nada. Vai ter céu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Moço, essa semana eu estava lendo a Bíblia e eu comecei a cantar essa canção. E eu parei quando fala assim, e o Pai lhe deu, e Deus lhe deu, e o Pai lhe deu um nome. Eu falei assim, mas espera aí, Jesus já não tinha um nome? Quando Jesus nasceu, ele já não nasceu com nome? Olha aqui no capítulo 2 de Filipenses, verso 9, depois nós vamos ler esse texto todo, mas eu quero que você já entre nisso que nós vamos falar hoje. Filipenses capítulo 2, verso 9 diz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Deixa marcado aí. Corre lá para Mateus, capítulo 1, verso 21. Mateus capítulo 1, verso 18, 19, 20 e 21. Aqui fala que Jesus nasceu, e ele recebeu um nome. Mas se ele recebeu um nome na hora que ele nasceu, por que nós acabamos de ler que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome? Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É fruto do Espírito. Não foi por causa de um relacionamento seu e dela, porque a Bíblia diz aqui que José ainda não tinha conhecido Maria. José, na verdade, quando fala era esposo, na verdade estava querendo dizer que eles eram noivos. E eles não tinham dormido ainda, eles não tinham tido um relacionamento sexual ainda, para que Jesus fosse gerado. Porque se Jesus tivesse sido gerado de José e Maria, Jesus teria nascido da mesma forma que eu e você nascemos. E você vai entender isso daqui mais um pouquinho ali na frente.
E José ficou muito, falou assim, puxa vida, então ela me traiu. Mas ele muito consciente, muito respeitador, falou assim, eu não vou infamá-la, eu não vou falar que ela está grávida. Eu simplesmente vou me retirar dessa situação. Não vou falar que ela me traiu. E aí o Espírito Santo, aí um anjo vem e fala com ele, José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é fruto do Espírito. E ele disse mais aqui, ó, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, com uma função. O que está escrito aí? Porque ele salvará o mundo, o seu povo, dos pecados deles. Jesus, então, ele nasceu com um projeto, com uma missão. Ele nasceu para ser o Salvador. Ele não nasceu já salvando. Ele já não nasceu sendo o Senhor. Ele nasceu para atingir essa posição, para ser essa pessoa. Quando é que Jesus se tornou o Salvador do mundo? Por que nós precisamos de um Salvador? Antes de ir lá para Filipenses, Romanos 5. Romanos 5, vamos ver o que diz? Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12 diz assim, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que nós precisamos de um Salvador? Por que você precisa de um Salvador? Por que você que está nos assistindo, você precisa de um Salvador? Pela condição que você e eu, nós nascemos. O pecado entrou na terra por causa da desobediência de um homem. Qual que é o nome desse homem? Adão. O pecado entrou na terra e entrou na minha vida através de Adão. O pecado foi sendo passado. O pecado foi sendo transmitido. Geneticamente, espiritualmente falando, o pecado, essa condição de pecado, você e eu, nós herdamos. Da mesma forma que eu não escolhi nascer na família que eu nasci. Eu nasci nessa condição, porque todos pecaram, inclusive eu, inclusive você, inclusive todos nós. Porque por o pecado, por causa da desobediência de um homem, entrou o pecado. Vamos pular alguns versículos aqui. Verso 19. Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que Jesus veio fazer nessa terra? Vai lá para Filipenses agora. Você já consegue responder? O que Jesus veio fazer nessa terra? Nós lemos que ele nasceu para ser o Salvador. Mas ele não nasceu como um Salvador. Ele nasceu para ser um Salvador. E para que ele se tornasse um Salvador, o capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que ele fez? Ao invés de Jesus ter vindo como Deus, pastor, Jesus não é Deus? É. Mas ele não julgou, ele não teve essa liberdade, ele não usou desse direito. E chegou aqui e falou assim, diabo, não vai matar mais ninguém, doença não tem mais doença. Jesus não chegou aqui dessa forma. Jesus ele chegou aqui como? Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que nós acabamos de ler? Por causa da desobediência de um, Adão, o pecado entrou. Agora, por causa da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que é nos tornarmos justos? É nos tornarmos justificados, inocentados. Jesus veio fazer isso. Eu não entendo por que tem pessoas que têm um negócio com Jesus. É devoto de 3, 4 santos.
ama fulano, ama Beltrano, carrega, pendura coisa no pescoço, pendura coisa no braço, faz caminhada, vai a pé daqui não sei na onde. E não consegue entender a graça de Jesus. A beleza e a simplicidade da sua salvação. Meu irmão, se a minha salvação dependesse de mim, eu estava na roça, eu estava no arroz, eu estava na taca. Porque se dependesse da minha obediência, eu já nasci em pecado. Eu não me torno pecador quando eu peco porque eu nasci pecador. Eu nasci em pecado. Davi fala que em pecado ele foi gerado, e não foi por causa de Jessé, o pai e a mãe de Davi, não. O relacionamento deles não era nada disso. Ele já nasceu em pecado, porque eles também eram herdeiros e descendentes de Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão foi criado à semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus, perfeitamente, espírito, alma e corpo. Mas o dia que ele desobedeceu a Deus, por causa da desobediência de um só, o pecado veio. E o que aconteceu? Adão e Eva eles foram colocados para o lado de fora do paraíso. Os filhos de Adão e Eva começaram a nascer para o lado de fora da presença de Deus. O paraíso representava a presença de Deus. E eles começaram a gerar filhos e filhas à imagem e semelhança deles. Isso tanto é verdade que os dois primeiros filhos gerados por Adão e Eva, Caim e Abel, o que foi a consequência? Um já ficou com inveja do outro. Olha o pecado de inveja. Olha o pecado da ira. Olha o pecado do assassinato. E ali foi um atrás do outro. Por isso eu e você, nós precisamos de um Salvador. Agora Deus não depende da sua obediência. Deus não depende da minha justiça. A Bíblia diz lá em Isaías, fala que as nossas atitudes de justiça, elas são consideradas para Deus como trapos de imundícia. Tem muita gente batendo no peito, porque é correto, porque não mata ninguém, não rouba ninguém. Você vai ser salvo, você vai para o céu? Eu acho que eu vou, porque eu não mato, eu não roubo, eu não traio a minha esposa, achando que por não praticar esses pecados, ele já é então capacitado a ser um morador do céu. A questão, volto a dizer, não é o pecado que você ou eu cometemos. A questão é o estado original que nós nascemos, por causa da desobediência de Adão. E Deus não espera que você obedeça toda a palavra para você ser merecedor da salvação. Essa é a graça. A obediência de Jesus fez com que ele se tornasse aquilo que ele veio fazer, ser o Salvador do mundo. Olha o que está escrito aqui. Jesus então, eu não vou descer na terra como Deus. Eu vou descer na terra como um homem, vestido de carne, osso, pele e músculo. Jesus veio para cá assim. Ele se esvaziou dele, ele se esvaziou da glória dele, ele se esvaziou de tudo que ele poderia ser. E ele veio fazer algo que você e eu nós não dávamos conta de fazer. Ele veio cumprir, pagar o preço, fazer o sacrifício, para que você e eu pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. Agora o que acontece? Porque também Deus, e aí ele foi obediente até a morte de cruz. Você lembra no Getsêmani? Deus, se for possível, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não faz a minha vontade, faz a tua. E agora, quando Jesus ele passa por tudo isso, agora sim, porque Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Sabe o que aconteceu quando Jesus ele cumpriu todos os preceitos da lei? Quando Jesus foi obediente até a morte de cruz, por que o projeto do diabo era impedir que Jesus chegasse até o fim? Por que a Bíblia diz que lá no Getsêmani, Jesus ele estava angustiado, de tanta angústia? Que angústia era essa? Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que ele ia sofrer, por causa de você, por causa de mim. Por causa até daquele que nunca vai recebê-lo, que nunca vai aceitar o sacrifício dele por ele. Nunca vai aceitar. Mas Jesus passou por toda aquela angústia, porque ele sabia que
por todo o sofrimento que ele ia passar. A Bíblia não fala que Jesus foi preso. A Bíblia fala que Jesus se entregou. Ele falou assim, eu estou aqui, ó. Pode me entregar, pode me prender. Foi precisamente para essa hora que eu vim. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não é um Marte. Jesus não é igual o Tiradentes, que estava defendendo uma causa, de repente todo mundo pegou ele e picou ele. Não. Jesus, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E o dia que todo mundo veio para prender, ele falou assim, eu estou aqui. Pedro quis defendê-lo, né? Cortou a orelha do soldado, falou assim, Pedro, por que é isso, moço? Eu vim, foi para isso. Meu irmão, Jesus veio por causa de você, pelo amor de Deus, aceite isso. Entenda isso, compreenda isso. Deixa essa verdade entrar na sua vida. Porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome, que está acima de todo nome. Mas Jesus já não tinha o nome de Jesus? Mas qual o nome que Jesus recebeu depois da morte? Qual? Senhor. Jesus não salva ninguém. Jesus não é salvador da vida de ninguém, se ele não for primeiro o Senhor da sua vida. Tem muita gente que fala assim, eu não entendo por que Deus não faz na minha vida. Ele não faz na vida de ninguém, que ele não é Senhor. A palavra Senhor, no grego, é Kyrios. E Kyrios significa dono. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? No capítulo 4 de Lucas, fala da tentação de Jesus. O diabo leva Jesus até um alto monte, mostra o reino e a glória deles, e fala assim para Jesus, se você se prostrar diante de mim, eu te dou esse reino e a glória dele, porque isso me foi dado. Sabe o que aconteceu quando Jesus ele morreu? Ele se tornou novamente Senhor dessa terra. E Senhor de todos aqueles que o quiserem nas suas vidas. Jesus, eu falei hoje cedo, eu acordei, estava deitado na cama, eu falei assim, Deus, fala um negócio diferente para mim. Ele falou assim, o meu filho se tornou o Senhor da vida eterna. Ele é o dono da vida eterna. Ele é o detentor da eternidade do céu. Porque existe a eternidade do inferno. Existe a eternidade do céu. Jesus, quando ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, ele foi exaltado. O pagamento do resgate foi feito. O preço foi pago. O sacrifício foi aceito. E agora ele ressuscita como o Senhor. Agora ele vai no inferno como o Senhor. E ele toma as chaves da morte e do inferno da mão do Satanás. Agora ele é Senhor da vida eterna. Agora o diabo não tem mais autoridade deliberada para fazer o que ele quiser. Agora Jesus ele fala, eu sou o Senhor. Eu mando. Só é Senhor se manda. Jesus manda na sua vida. Jesus um dia chegou lá no capítulo 6 de Lucas, fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não, Jesus, eu te amo. Me leva para o céu, mas eu sou Senhor da sua vida. Se Jesus não for dono da sua vida, meu irmão, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. A primeira coisa que você precisa entender, o nome que ele recebeu, acima de todo nome, foi, a partir de agora não é só Jesus. Agora é o Senhor Jesus. Ele veio para governar. Ele veio para reinar. Ele veio para mandar. Porque toda autoridade, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu. Toda autoridade foi dada no céu e na terra. Por que foi dada autoridade? Porque ele se tornou um Senhor. E hoje eu falo para você que ainda Jesus não é o seu Senhor. Pelo amor de Deus, deixa ele ser Senhor da sua vida. Porque ele não vai fazer nada na vida de ninguém que ele não for dono. Você quer entender isso de uma forma bem simples? Você tem liberdade ou autoridade para mexer nas coisas de outras pessoas? Não. Jesus, da mesma forma. Como é que Jesus vai mover na sua vida? Como é que Jesus vai agir na sua vida, se ele não é, em primeiro lugar, Senhor? Jesus, por que você não me salva? Porque eu não sou Senhor ainda. Se você ler na Bíblia, você nunca vai encontrar essa ordem. Jesus Cristo, Salvador e Senhor. Você vai encontrar sempre Jesus Cristo, Senhor e Salvador.
O que está escrito aqui em Romanos 10? Olha ali, Romanos 10, 9. Se confessares Jesus como Salvador? Não. Se confessar Jesus como Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou, que ele foi salvo, só pode salvar aquele que já foi salvo. Como é que uma pessoa que nem foi salva ainda vai salvar o outro? Jesus foi salvo, ele ressuscitou, e agora aquele que ressuscitou, ele pode ressuscitar a sua vida. Se confessares, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O Jesus que é Senhor, ele pode ser Salvador. Agora Jesus, se ele não for Senhor, ele não pode ser Salvador. Jesus nasceu para ser o Salvador do mundo. Jesus nasceu para salvar a minha vida, salvar a sua vida. Mas entre o nascimento e a ressurreição de Jesus, houve a morte. E essa morte, ela tem um significado muito importante que você precisa entender isso. Quando Jesus ele morreu por causa da obediência diante do Pai, e a Bíblia diz que ele se tornou o Senhor, ele se tornou aquele que tem autoridade para mandar. Você entende isso? Autoridade para mandar. Quando a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, ou seja, a última instância no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Então perdeu a causa aqui na cidade, foi para o estado, também perdeu. Eu vou recorrer na última instância, que é no Supremo Tribunal Federal. Se perder lá, perdeu, não tem para quem recorrer mais, não tem a quem pedir mais. Jesus, ele recebeu o nome de Senhor Jesus. O nome dele está acima de todo nome. Por isso que toda língua vai confessar, por isso que todo joelho vai se dobrar, por isso que toda enfermidade tem que se curvar, por isso que todo diabo se dobra diante do nome de Jesus. Por isso que todo pecado é perdoado por causa do nome de Jesus. Ele se tornou o Senhor. Ele se tornou aquele que é a última instância para você recorrer. Só que eu quero te dar uma notícia boa. Deus não quer ser o último a ser procurado. Ele quer ser o primeiro. Ele não quer que você e eu fiquemos ralando na mão do diabo até descobrirmos que ele é Senhor. E que não me custou nada, custou a morte dele. E morte horrorosa de cruz. O sacrifício foi feito por ele. A obediência foi feita através da vida dele. E agora ele entrega para mim, como eu falei um dia, não de mão beijada, mas de mão furada, pé furado, cabeça furada, corpo rebentado. Ele chega e entrega para mim: Marcelo, eis aí, eu te dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, sem que nada absolutamente vos cause dano, porque eu sou o Senhor. Amém, meu irmão? Jesus é Senhor, Jesus manda, e o diabo tem que obedecer, a enfermidade tem que se submeter, os problemas têm que se submeterem ao nome de Jesus. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o nome de Jesus, tem a ver com o entendimento que você e eu nós temos do nome de Jesus, do alcance do nome de Jesus, da abrangência do nome de Jesus e da suficiência do nome de Jesus. Há um texto para você entender esse tempo presente, passado e futuro. João, capítulo 16. João, capítulo 16. Verso 24. João 16, verso 24. Jesus vivo. Capítulo 17 fala da oração. Capítulo 18 já está falando de Jesus no Getsêmani. Jesus estava então se despedindo. Jesus estava aqui. Estava acabando o tempo de vida natural, carnal de Jesus.
Por isso ele fala assim, ó, até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essa palavra pedir aqui, no original, no grego, não é um pedir, Jesus, por favor, faça isso. Agora aqui Jesus já está falando, ele está falando assim, até agora, por que até agora? Porque ele estava vivo ainda. Ele não podia ainda liberar o nome dele, porque o nome dele não tinha sido exaltado sobre todo o nome. Ele não tinha se tornado ainda o Senhor e o Salvador de toda a raça humana. Jesus, ele ressuscitou pessoas. Escuta isso. Jesus ressuscitou pessoas quando ele estava vivo, sem morrer. Mas ele não deu eternidade para ninguém. Mas nem um amém, nem um glória a Deus. Que miséria. Irmão, Jesus, ele curou pessoas, ele expulsou demônio, ele ressuscitou pessoas, mas ele não tinha se tornado ainda o Senhor da vida eterna. Quando ele morreu, quando ele ressuscitou, o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. E agora, diante do nome de Jesus, na terra, debaixo da terra e nos céus, todo mundo vai ter que confessar que ele é o dono. É ele que manda, aquele ditado, manda prender e manda soltar. Eu faço o que eu quero, porque eu conquistei essa posição através da minha obediência ao meu Pai. Até agora, porque eu estou vivo ainda. Vocês não têm pedido nada em meu nome, vocês não podem exigir nada no meu nome. Não é exigir para Deus. Deus, porque a tua palavra está falando isso, então em nome de Jesus você é obrigado a fazer isso na minha vida. Não era isso que Jesus estava ensinando. Até agora você não tem exigido nada no meu nome. Exija e você vai receber. O que é exigir? Diabo, chega. Em nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Inimigo, no nome que está acima de todo nome. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais isso na minha casa. Eu não aceito mais isso na minha família. Eu não aceito mais isso no meu emprego. Eu não aceito mais um vício na minha vida. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, o que eu faço para largar a mão desse vício? Eu já fiz tudo. Começa a usar o nome dele. Em nome de Jesus, eu rejeito isso na minha vida. E as pessoas podem entender que é porque, não, eu estou vindo na igreja, eu estou lendo a Bíblia, então eu me tornei um merecedor de usar o nome de Jesus. Meu irmão, 1000 vezes não. Foi por causa da obediência dele. Não tem nada a ver com a tua vida, não tem nada a ver com a minha vida. O nome de Jesus, ele está disponível para todo aquele que crê no nome dele. Por que a Bíblia fala? Quantas pessoas foram curadas? Que não eram judias, não eram hebreias, não eram evangélicas. Mas elas tinham uma coisa, elas criam. Elas eram crentes no nome de Jesus. Você lembra do centurião romano? O centurião romano, um capitão de 100 do exército romano, o que ele tinha a ver com a sinagoga? Nada. O que ele tinha a ver com a religião judaica? Nada. Ele era romano. Ele chegou um dia para Jesus e falou assim, Jesus, o meu servo, ele está em casa, ele está sofrendo demais, está paralítico, está só o pó. Ele falou assim, Ele falou assim, eu vou lá curar ele. Ele falou assim, não precisa ir não. Manda apenas com uma palavra. Porque eu sei quem que eu sei, Jesus. Deixa eu te explicar por que eu sei quem é você. Jesus, eu sou um capitão de 100, então eu tenho 100 soldados debaixo de mim. Ai do soldado, se eu falar para ele vai, ele não for. Ai dele se ele me desobedecer. E Jesus, eu também tenho superiores a mim. Eu tenho major, eu tenho tenente, eu tenho coronel, eu tenho general acima de mim. Ai de mim, se o meu superior falar alguma coisa, der alguma ordem para mim e eu não acatar. Ai de mim. Por isso, Jesus, você não precisa ir. O que ele estava querendo dizer com isso? Jesus, eu sei a autoridade que você tem. Por isso que Jesus falou assim, nem mesmo em Israel eu achei uma fé desse jeito. Uma fé que crê no meu nome, na fé que crê que eu sou o Senhor, na fé que entende o alcance e a suficiência de uma palavra minha. Hoje tem gente comprando água que veio de Israel, essa daqui não, meu irmão, essa daqui veio da mina do Quati. Essa daqui, ó. Tem gente comprando sabonete ungido.
Tem gente comprando óleo ungido que veio de Israel, porque o óleo, meu irmão, o nome de Jesus é suficiente para você e para mim. A graça dele nos basta. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos. O que é a graça? A graça é a obediência de Jesus. Onde você entrou na obediência de Jesus, irmão? Eu não entrei também não. Eu recebi 2000 anos depois, aí ó, de graça. O que me custou? O que custa para você? Permitir que a obediência de Jesus, chamada graça, invada o teu coração, encha a sua vida, e a partir de hoje você tem o direito de usar o nome que está acima de todo nome, para que quando o problema vier, você fale assim, não, eu não aceito mais isso, eu não concordo mais com isso, eu não sou conivente mais com isso, porque Jesus, Ele me salvou, eu sou uma nova criatura, portanto as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Eu posso, por que Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque Paulo sabia quem era Jesus. Paulo sabia o alcance e a suficiência do nome de Jesus Cristo. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Verso 10. O Jesus que é Senhor, Ele tinha a segunda etapa. Ele precisava se tornar o Salvador. E Ele não se tornaria o Salvador sem primeiro ser Senhor. E no verso 10 diz assim: vamos ler a partir do 8. Falando de Jesus, diz assim, Paulo falando para Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade, a eternidade, mediante o Evangelho. Você viu? Deus salvou você e a mim não pelas nossas obras, mas pela graça de Jesus, pela obediência de Jesus, pelo senhorio de Jesus. Por Jesus ter destruído a morte, por Jesus ter se tornado agora o Senhor da imortalidade, o Senhor da vida eterna. Aproveita que você está aí, vai ali para frente, 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Você ficar de uma vez por todas livre de alguma religião, de alguma religiosidade, de alguma anhaca que os homens colocaram na sua vida, para que você não se apoie em nada do que é seu. Meu irmão, tem pessoas que têm se apoiado na frequência delas na igreja. Não, porque eu estou indo na igreja, Deus, o Senhor tem que fazer na minha vida, porque eu não perco um culto, quarta, sexta, domingo eu vou na igreja. Meu irmão, não é porque você vem à igreja que Deus vai fazer. Não, eu tenho lido a Bíblia, eu leio 3, 4 capítulos por dia, então eu tenho certeza que Deus vai fazer na minha vida. Deus vai se manifestar na minha vida, vai existir um milagre na minha vida, Deus vai responder alguma oração na minha vida. Por quê? Porque, será que eu estou me apoiando numa obra minha? Até isso é obra. Não, aqui no Sal da Terra todos nós temos o costume de orar em línguas, amém? Para edificarmos a nossa fé, para conhecermos mais de Jesus, o Jesus misterioso, esse Jesus Senhor, esse Jesus Salvador. Você está orando em línguas e o Espírito Santo vai revelando ao teu espírito, e de repente esse versículo salta, e você começa a entender a Bíblia de uma maneira diferente, você começa a conhecer Jesus de uma forma diferente, e você começa a se conhecer de uma forma diferente.
Não, eu creio que Deus vai fazer na minha vida, por quê? Nossa, pastor, eu tenho orado 2 horas em língua todo dia. Deus não vai fazer na sua vida porque você tem orado. Pastor, então vou largar a mão de orar. Não, meu irmão, não para não. Deus vai fazer na tua vida por causa da graça dEle, por causa da obediência dEle, por causa do senhorio dEle. Não tem a ver com a tua obediência, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, amém, irmão? É isso que eu quero que você entenda, a suficiência do nome de Jesus. Por isso Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Todo nome. Todo nome. Amém? Olha o que está escrito aqui. 1 João capítulo 5, verso 11. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, está com letra maiúscula falando de Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso que eu estou dizendo. Tem pessoas que têm uma obra, pessoas que têm um santo de devoção, tem pessoas que têm isso e têm aquilo e se apegam em todas as coisas, achando que isso vai ser suficiente para a vida eterna delas. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou a você e a mim, Deus amou ao mundo. Quando você e eu estávamos no mundo, Deus nos amou lá. Eu estou hoje aqui dentro da igreja, hoje eu sou um filho de Deus, com todas as imperfeições e com tudo quanto é erro, e com muita desobediência e com muito pecado. Pastor, você acha o quê? Que eu me apoio na minha retidão, na minha justiça? Eu procuro não cometer pecado, eu procuro não desobedecer a Deus, eu procuro andar segundo a minha nova natureza. Mas tem momentos que a natureza velha aparece. Porque a minha carne não nasceu de novo. A minha alma não nasceu de novo. O que nasceu de novo foi o meu espírito. Por isso que é o espírito que vai para o céu. Não é alma e não é carne. E eu vivo hoje essa vida procurando viver segundo a palavra de Deus. Viver segundo o amor de Deus. Viver segundo a nova natureza. E quando eu erro, eu não me apoio. Nem no meu arrependimento. Moço, Deus tem me levado para uma graça. Mas para uma graça tão escancarada, tão arrebentada, que eu olho para mim, Deus, eu não vou receber perdão, não é nem porque eu estou pedindo, eu não vou receber perdão nem porque eu estou me arrependendo, eu vou receber perdão porque você me ama e basta, e chega, porque você é Senhor, você é o Senhor da minha vida, eu sou um filho seu, o meu nome foi escrito no livro da vida, ele nunca mais vai deixar de estar escrito lá. Tem pessoas que falam assim, pastor, uma vez salvo, né, a doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, a doutrina calvinista. E um dia Deus falou para mim, os homens, como é que Deus falou para mim? Os homens tratam a salvação como teologia, como uma doutrina teológica. Eu fiz seminário. Existe a doutrina que chama soteriologia, que é a doutrina da salvação. Por isso que quem nasce em Salvador é soteriopolitano. Soteriologia. É a doutrina da salvação. Deus falou assim para mim, os meus filhos têm tratado a minha salvação como uma doutrina de teologia. Mas eu trato a minha salvação como filiação. E ele falou assim para mim, muda, em vez de uma vez salvo, salvos para sempre, muda, uma vez filho, filho para sempre. Eu descansei, meu irmão, eu sortei na banguela. Ah, então você está vivendo uma vida relaxada, meu irmão, vai lá, Romanos capítulo 5, vamos comer a palavra hoje. Porque eu não estou falando o que eu acho, não estou falando o que eu penso, não estou falando nada para agradar ninguém, eu estou pregando a palavra de Deus. Romanos capítulo 19, 20 e 21, e nós vamos ler até um pouquinho para baixo ali, capítulo 6. Nós lemos o versículo 19 de Romanos 5, que diz, porque como pela desobediência de um só homem, falando de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Verso 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante quem? Nosso quê? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, no batismo, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Jesus está vivo, irmão? Amém? Jesus ressuscitou? Então, se você o viu e o recebeu como Senhor, como dono da sua vida, Ele salva a sua vida. Ele salva a minha vida. Ele vem e me salva. Ele me salva daquilo que eu não dava conta de fazer. Ele me salva daquilo que eu não tinha condição de fazer. Ele me salva daquilo que a desobediência de Adão causou em mim. A obediência dele causou graça e vida eterna. A desobediência de Adão causou pecado e morte eterna. Agora, eu conheci a graça. Agora, porque eu conheço a graça, eu vou viver na prática do pecado? Ele falou assim, que jeito? Como viveremos? Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, Paulo fala. Como é que eu vou permanecer no pecado se eu já morri para ele? Pastor, mas e quando você erra? Quando eu erro, eu vou no sangue de Jesus de novo. Quando eu erro, eu vou debaixo do senhorio de Jesus de novo. Quando eu erro, eu vou debaixo do amor de Deus de novo. Aliás, nem eu não saio de lá. Nós não saímos de lá. Amém? A gente acha que, então, aqui eu estou certo, aqui na frente da Bíblia, eu estou certo. Aí eu errei. Aí eu saí de perto de Jesus. Não. Eu erro perto dele. Porque Jesus, ele está dentro de mim. Jesus não está dentro de uma igreja. Jesus não está dentro de um amuleto. Jesus não está dentro de uma religião. Jesus, a Bíblia diz que agora ele já não mais habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em templos. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, ele não visita não, ele habita. Ele mora em você, ele mora em mim. Esse dia eu estava atrás desse versículo aqui, 1 Coríntios 15. Essa semana eu encontrei com ele. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Jesus. O nome que está acima de todo nome. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando Jesus morreu, ele destruiu o inimigo, chamado morte eterna, chamado separação de Deus, com a morte dele. A morte de Jesus matou a morte eterna do Satanás. A morte, a obediência de Jesus até a morte de cruz, o sacrifício de Jesus que foi aceito. Por que foi aceito? Porque o sangue dele não era igual ao meu sangue. Ele não tinha pecado e eu tenho. Por isso que não é por uma obra minha. Por isso que não é por uma obediência minha. Por isso que tudo tem a ver com a obra de Jesus, com o nome de Jesus, com a obediência de Jesus, chamada graça. O último inimigo foi a morte. A ser vencido foi a morte. Olha, corre ali, 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Primeira Coríntios 15, 55. Em cima do 55 está escrito assim, ó. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é o ferrão. É aquele ferrão que tem no rabo do escorpião. Você não me pica mais. Você não me fere mais. Você não me atormenta mais. Eu não tenho medo mais da morte. Porque Jesus morreu por mim.
E há 15 anos atrás, eu morri com Ele. Eu fui sepultado com Jesus. O dia que eu me batizei, nós lemos. O batismo é um sepultamento como se fosse Jesus. Então morreu aquela velha vida. E agora saiu uma nova criatura. Por isso as coisas as velhas já passaram. Não é que vão passar não, irmão. Já passou. O diabo já perdeu. Você precisa entender isso. Jesus não chamou você e a mim para ficar lidando com o diabo, brigando com o diabo. Ele nos chamou para tomar posse daquilo que Ele já fez por mim e por você. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O pecado não me fere mais. Eu não sou mais machucado do pecado de Adão. O pecado, não, já foi curado. O aguilhão do pecado, da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Romanos 6, verso 14 diz assim: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Não é uma luta mais, não é eu não consigo mais, nossa, eu não consigo largar a mão disso, eu não consigo pensar nisso, parar de pensar nisso, eu não consigo lidar mais com isso. Deus não quer que você lide com nada. Esses dias Deus falou um negócio tão sério para mim, porque a graça é tão graça, a graça é tão engraçada, a graça é tão especial, a graça é tão abrangente, tão exclusiva e tão inclusiva. Ela é tão suficiente, ela é tão maravilhosa, que Deus lidou com o pecado. Jesus morreu na cruz por causa do pecado. Ele não quer que você lide com o pecado, porque você e eu, nós não damos conta de lidar com o pecado. Graças a Deus, verso 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou Senhor, para que você vivesse por meio do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem um nome acima de todo nome, e todo nome tem que se submeter ao nome de Jesus, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele foi dado para você viver por meio do Senhor, do senhorio que Ele conquistou. Ele conquistou. Não foi você. Não fui eu que conquistei. Eu não conquistei nada. Eu conquistei a graça. E o que a graça me custou? Nada. O que a graça custou para você? Nada. Não foi mérito meu, não foi mérito seu. Não foi um pagamento. Não foi uma troca. Não foi nada disso. Foi a obediência dele. A obediência dele o tornou Senhor. E ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, e ele ressuscita, ele traz vida e traz a imortalidade. Agora ele é o Senhor da imortalidade. Agora Ele é o Senhor da vida eterna. Semana passada eu falei que eu tomei um susto quando eu vi na televisão que aquele narrador e apresentador Maurício Torres tinha morrido. Ontem eu tomei um susto maior ainda quando eu fiquei sabendo que o Fernandão morreu. Ele mais 4. Campeão mundial, capitão, pai, 3 filhos, esposa, dinheiro, fama, sucesso, fazenda, casa, comentarista da Sport TV, na Copa do Mundo. Caiu. Pastor, ele foi salvo? Não sei. Pastor, ele foi para o inferno? Não sei, menos ainda, não estou aqui para julgar ninguém. O que eu quero falar com você em relação a isso é que um dia está, no outro dia não está mais. Por isso que o dia que Jesus entrou na minha vida, o pecado, a lei que me acusava, o meu medo, a minha insegurança, o meu temor quanto ao dia de amanhã, quanto à minha eternidade, acabou. Eu não penso mais nisso. E quando às vezes o diabo fala assim, você vai morrer, aleluia, glória a Deus, que o dia que eu morrer eu estou no céu.
Mas você não tem medo? Nenhum. Medo eu tinha, quando eu não tinha Jesus. Talvez você que está nos assistindo, você tem medo do amanhã, você tem insegurança, você tem temor. E se você se apoiasse em qualquer outro fundamento que não fosse na obediência de Jesus, na graça de Jesus, hoje caiu por terra, não foi? Existe um convite de Jesus para você. Jesus um dia falou assim: eu não vim na terra para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele veio nessa terra para nos servir com a salvação, porque Ele será o Salvador do mundo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele, não sou eu que me salvo, é Ele que me salvou. Ele não é religião, Ele não é evangélico. Não, pastor, de jeito nenhum. Jesus é o Evangelho. Nós não acabamos de ler? Que Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Não foi por meio da religião evangélica, porque a religião católica evangélica A, B, Y, X nunca mudou a vida de ninguém. Ela colocou normas e doutrinas. Mas o Evangelho é Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A vida e a imortalidade vieram por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Vieram por meio do senhorio e do Salvador Jesus Cristo. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Ministério Sal da Terra, não tem nada a ver com denominação nenhuma. Existe um convite de Jesus. Gostaria que você se colocasse de pé. Teologicamente, esse versículo, capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, ele está falando sobre aquele que já é crente, mas ele para mim é tão claro quanto ao convite de Jesus. Ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua vida, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus hoje, Ele quer te salvar. Não porque você e eu merecemos, mas porque Ele nos ama. Ele te ama. Ele quer ter você no céu. Ele quer levar você para o céu, de graça, sem sacrifício algum seu. Pastor, mas eu faço um tanto de coisa errada. E daí, meu irmão? Na onde está escrito na palavra de Deus que você ou eu temos que parar de fazer as coisas erradas para aceitarmos Jesus? Porque se nós fizermos isso, nós vamos achar que Deus está fazendo é um favor para nós, é como merecimento, não é um simples favor de graça. Não, agora eu estou pronto para ser salvo, porque eu parei de fumar, eu casei no papel passado, agora eu não uso mais droga, agora eu não mato mais ninguém. Antes eu matava uns 2, 3 por semana, agora eu já diminui, agora é um só por mês. Quando Jesus chegar na minha vida, eu não vou matar mais ninguém, meu irmão. Deixa eu dar uma notícia para você. Hoje eu estava em casa, hoje cedinho eu fiquei um tempo com o meu Senhor. Eu o amo. Eu nem o amo, eu amo Ele. Que eu amo é muito chique, né, irmão? A gente já fala, eu amo Ele. Eu amo Jesus. Ele falou assim para mim: quem foi o primeiro morador celestial? Eu falei: uai, que eu estava nesse negócio de Senhor, depois da morte, Salvador. Eu não... Aí eu falei: o ladrão na cruz. Pensa no ano 2000 anos atrás, num território seco, duro, áspero, de vida, de conforto, de comodismo. Pensa numa roupa de 2000 anos atrás e a roupa de um bandido. É como se eu pudesse ver um trapo, um ninguém na cruz pregado, olhando para Jesus e falando assim: Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus olha para ele e fala assim: ó,
hoje mesmo, acho que só com o dedinho assim, ó. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão na cruz, aquele trapo segundo a sociedade, aquele rejeitado segundo a sociedade, foi o primeiro morador do céu. Ele merecia. Ele tinha pose, ele tinha sobrenome, ele tinha status, ele tinha cultura. O que ele tinha para oferecer para Jesus? Nada. Por isso ele encontrou a graça de Jesus. Quando eu e você chegamos no nada, é quando nós estamos prontinhos para receber Jesus. Esse é o dia, esse foi o meu dia. Teve um dia, há 15 anos atrás, eu olhei no espelho, morava em outra cidade, estava vivendo talvez a pior fase da minha vida. Eu olhei no espelho, apontei para o espelho e falei assim, né? Era comigo que eu estava falando. Você deu errado. Eu saí do banheiro, dobrei o meu joelho, num quarto, sozinho, não foi dentro de igreja não, sozinho no quarto, e falei assim, Jesus, eu não aguento mais, tem jeito ainda? Eu escutei dentro de mim, tem jeito. Aquele dia foi o dia que eu nasci de novo. Eu estava saindo no meio de droga, de cachaçada, de prostituição, de mentiraiada, de nhaca na vida. E Jesus me amou daquele jeito, igual o ladrão na cruz. Sabe o que eu e o ladrão na cruz nós tínhamos em comum? Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos nada para oferecer para Jesus. Eu não tinha reputação, eu não tinha nome, eu não tinha dinheiro, eu não tinha profissão, eu não tinha faculdade, eu não tinha nada. Foi o dia que Jesus me salvou. Foi o dia que eu deixei Ele entrar na minha vida. Talvez você que esteja aí nos assistindo, talvez você tenha algumas coisas ainda. Por isso que Jesus um dia chegou para aquele moço rico e falou assim, o moço rico falou assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Segundo a lei ele fazia tudo. Jesus falou assim, tem uma coisa ainda, pega as tuas coisas, toda a tua riqueza, vai, vende e dá aos pobres, depois você vem e me segue. A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste, porque ele era dono de muitas coisas, ele não quis abrir mão daquilo. Pastor, então para ser de Jesus precisa ser pobre, precisa ser miserável, precisa olhar para si e falar assim, eu posso ser o cara mais rico do mundo, eu posso ser o cara mais culto do mundo, eu posso ter a melhor família do mundo, eu posso ser o melhor pai, marido, esposo do mundo, eu posso ser o melhor profissional do mundo, eu posso ter 10 PhD, 5 MBA, eu posso ser o cara, eu posso vestir a roupa que eu quero, eu posso andar de helicóptero, eu posso voar de avião, eu posso andar de Ferrari, mas eu não tenho nada se eu não tiver Jesus. Talvez essa seja a tua situação. Jesus nunca teve interesse em nada na vida de ninguém, porque Ele é Senhor. Ele é o dono. Ageu capítulo 2 verso 8, ele fala assim, ó, minha é a prata e meu é o ouro. Ele fala, minha riqueza, as riquezas estão nas minhas mãos e eu dou a quem eu quiser. Ele não precisa de dinheiro. Ele precisa, para entrar na sua vida, ele só precisa do seu coração aberto. Feche os seus olhos onde você está. Se você que está aí nos acompanhando, se puder, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Espírito Santo, o papel mais importante da sua vinda ao mundo foi convencer ao mundo do pecado. E Jesus disse, e quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, porque eles não creem em mim. Meu irmão, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você ouviu a palavra do Senhor hoje? O convite de Jesus, Ele quer desesperadamente entrar na sua vida. Abra o seu coração para Ele. Fale com a sua palavra. Meu irmão, sabe, eu falei para Jesus, tem jeito ainda? Esse foi o meu encontro com Ele. Ele falou assim, tem. Com Jesus não tem palavra bonita, não tem pensar em falar bonito. Jesus, Ele quer a sinceridade do seu coração, da sua vida. Se você está aqui, se você está aí na televisão, na internet, e você quer que Jesus entre na sua vida, fala com a tua boca, do teu jeito, fala, Jesus, entra na minha vida. E Ele entra. Jesus, eu te amo, e Ele vai entrar na sua vida. Jesus,
Você é o meu Senhor, eu quero entregar minha vida para você, eu quero que você seja o meu dono, e Ele vai ser o seu dono. Jesus salva a minha vida, Ele vai te salvar. É simples. Porque nada que é de Jesus é complicado, é esquisito. Espírito Santo, essas vidas que estão se rendendo ao senhorio de Jesus e que serão salvas porque Ele é o Salvador, eu confio elas nas tuas mãos, porque o Senhor é o nosso pastor, o sumo pastor, o pastor de todas as ovelhas da face da terra. Espírito Santo de Deus, convença essas pessoas e leve-os a um encontro real e pessoal com Jesus. Em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos. O entendimento foi aberto, e agora os olhos para ver a beleza de Jesus, a graça da graça de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, completa essa obra. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Ele foi exaltado. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele recebeu a autoridade de ser Senhor. Ele recebeu agora o título. Ele é o Senhor Jesus. Cante. Exaltado, 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 mas o teu nome, Jesus. Exaltado, ó Senhor, moído por minhas nações.
obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele é o Senhor e Ele é o Salvador de todos. Mais uma vez exaltado o Senhor.